nossa aula 17, tá? E é uma aula de correção das atividades revisionais que vocês receberam aí, aquele Google Formulários, tá? Nós fizemos essa atividade para que nós pudéssemos nos familiarizar com esse recurso, que ele ainda será muito utilizado até depois, né, desse nosso isolamento social. Então, quando as aulas presenciais voltarem, é uma ferramenta que eu desejo utilizar nelas também. E eu estou com esse sorriso, né, no rosto, porque essa semana temos novidades, tá? Vai vir coisas boas por aí e eu espero que vocês se deliciem com as novidades que terão. Essa semana a gente vai postar só essa aula, tá? Então, nós vamos só ter essa aula de correção. O que você vai fazer o resto da semana? Colocar tudo em dia. Eu sei que tem gente aí que tem redação pendente, tem muitos exercícios pendentes, vamos colocar tudo em dia, tá? Porque vocês terão essa semana aí bem tranquila para colocar tudo em dia, que semana que vem, né? Essa semana vocês vão saber a novidade, semana que vem nós vamos utilizar a novidade. Então, aguardem, né? Que a coordenação, né, comunique que novidade é essa, o que vai acontecer e façam a correção a seguir. Então, segunda série, ao clicar no link, abria para vocês esse questionário aí do Google Formulários, né? Atividades revisionais de biologia referente às nossas aulas online, né, de 1 a 16, que correspondem às semanas de 1 a 8. E aí vinha preencher aqui o nome de vocês e eu coloquei aqui que vocês poderiam utilizar o livro didático, as anotações no caderno e assistir às videoaulas novamente se fosse necessário, né? Teve uns copia e cola da internet, mas eu vou considerar que estavam pesquisando a resposta, tá? Vamos lá, questão 1 e questão 2, eu deixei essa aula 3 aqui para ajudar vocês. Fala aqui um texto, né? Cientistas descobrem que bactérias são capazes de desintegrar plásticos de garrafa PET, né? E vai falar de mecanismos para utilizar ela na reciclagem do lixo lá no Japão, ok? Questão 1. Quais são os lugares possíveis de as árqueas serem encontradas? E eu utilizei aqui como gabarito respostas de vocês mesmos, tá? As árqueas, elas vão conseguir viver em ambientes com condições extremas. Quais ambientes? Aqueles que nós chamamos de extremófilos, que ou com muito sal, ou com muita pressão, ou muito quente, tá? Ou com pouco oxigênio, tá? Eles vivem também em locais ricos em enxofre. B. Sobre a obtenção energética, defina bactérias aeróbias e bactérias anaeróbias, tá? Bem, eu coloquei de forma bem simplificada aí. Bactérias aeróbias são aquelas que obtêm energia por meio da respiração celular com a presença de oxigênio. Bactérias anaeróbias, elas obtêm energia por meio da fermentação com ausência de oxigênio. No livro de vocês, na página 210, ainda traz assim, que as bactérias anaeróbias, elas podem ser obrigatórias ou facultativa. Como assim? As obrigatórias, elas não vão conseguir sobreviver em ambientes com oxigênio, tá? São anaeróbias obrigatórias. Já as anaeróbias facultativas, elas podem utilizar o gás oxigênio na respiração celular, fazer a respiração aeróbia, mas na ausência elas fazem a fermentação ou a respiração anaeróbia, ok? Questão 2. As bactérias não possuem reprodução sexuada. No entanto, possuem uma grande variabilidade genética nas populações. Explica os mecanismos responsáveis pela variabilidade genética das bactérias. Quase todo mundo acertou essa também, tá? Os mecanismos são 2, tá? Mutações e recombinações gênicas, tá? Onde mutação é alterar o material genético e recombinação gênica é misturar, né, o seu DNA, o seu RNA de fontes diferentes. Sendo que a recombinação
ela pode ser de 3 maneiras, né? Na transformação, teve gente que colocou todas as maneiras. Na transformação, onde as bactérias vão absorver moléculas de DNA que estão lá no meio, solta de outras, pode até ser de outras bactérias mortas ou outros micro-organismos, incorporar o seu material genético. Na transdução, onde a gente tem o bacteriófago, o vírus, né? Participando do processo, e na conjugação, onde ela cria aquele tubo de conjugação e consegue passar o plasmídio ali, né, que é um DNA secundário, né, e elas fazem essa troca e incorpora aí ao material, ok? Questão 3 e 4, ficou esse vídeo para quem tivesse dificuldade, vai falar de fungos, tá? Questão 3. A utilização dos fungos na limpeza dos solos contaminados se deve à capacidade desses organismos, que esses organismos têm de promover digestão extracorpórea do material orgânico, seguida de sua absorção, tá? Muita gente marcou essa abertura de canais no solo, facilitando a entrada de ar e água. Isso aí não faria com que o solo fosse descontaminado, né? Então, não serve, tá? A gabarito, questão, letra C. 4. O 4 era para julgar verdadeiro ou falso, certo? A. O reino fungi possui seres eucariontes, ok. Todos são eucariontes, heterotróficos, perfeito, podendo ser, inclusive, parasitas, que causam doenças como micose, verdadeiro. B. Os fungos são organismos heterotróficos, assim como os animais que alimentam-se por meio de ingestão. Aqui não, o fungo não ingere, ele se alimenta por meio da absorção, tá? Assim como os animais, eles são heterotróficos, perfeito. Por ingestão, não, o fungo por absorção, né? Ele não abre a boca, mastiga, engole, ingere o alimento. Falso. C. Os fungos são organismos importantes na cadeia alimentar, pois, junto com as bactérias, são responsáveis pelo processo de decomposição, reciclam a matéria orgânica, devolvendo nutrientes, esse organismo nutre-se de matéria orgânica morta, sendo chamado de decompositores. Não vejo erro nesse item. D. O corpo de um fungo multicelular é formado por... A gente sabe que tem fungo unicelular e pluricelular, ou multicelular. É formado por filamentos que recebem o nome de micélio. Não, formado por filamentos que recebem o nome de hifas. O conjunto desses filamentos formam o micélio, que constitui o corpo do fungo. Trocaram aqui o hifa por micélio. Conjunto de filamentos, hifas. O conjunto de hifas, micélio. Ok? Então, a D fica falsa. E todas essas características podem ser encontradas no reino fungi. Reprodução assexuada e sexuada, perfeito. Célula procariótica? Não, né, gente? A não ser o reino Monera, todos os outros reinos são células eucarióticas. Então, aqui já está errada a questão. 5. As algas são classificadas no reino protoctista junto com os protozoários. A respeito das algas, assinale a alternativa incorreta. Todas aqui estão corretas, com a exceção das algas pluricelulares possuem tecidos especializados. Não, tá? Essa é a principal diferença dela para as plantas, né? Elas não formam tecidos. Questão 6. A questão 6 fala, o grande grupo das algas, aqui empregado, como uma designação coletiva e não taxonômica, pois os representantes eles têm uma diferença aí entre eles. E esses representantes estão divididos em grupos. Aí fala os grupos aí, pergunta, escolha a alternativa incorreta. A incorreta é essa E aí. Porque ele vai falar que as rodofitas, que são as algas vermelhas, são responsáveis pelo o fenômeno da maré vermelha. Lembra que eu falei que eles usam isso para confundir? Não, tá?
quem é responsável pelo fenômeno da maré vermelha são as pirrófitas, tá? Que vocês vão encontrar aí na página 121 do livro de vocês, tá? Falando de como elas são responsáveis por esse fenômeno, ok? Beleza. Questão 7. Questão 7 vai falar dos ciclos reprodutivos e vai pedir para você explicar o ciclo diplobionte, tá? Que eu queria aqui? Que vocês lembrassem que para ter alternância de gerações, como tem nas plantas, ciclo diplobionte, tem que ter tanto fase adulta haploide quanto diploide. O que é isso mesmo? Haploide, metade do número de cromossomos. Diploide, o número completo de cromossomos da espécie. Então, aqui ela vai ter 2 fases adultas, uma haploide e uma diploide. Como é que acontece? Eu coloquei a própria resposta de vocês. No início do ciclo, ocorre a fusão dos gametas haploides, né? Gameta masculino e feminino, que são destinados à produção de um zigoto que passa pelo processo de mitose, gerando um adulto diploide. Então, ele vai só multiplicar as suas células sem dividir material genético, gerando adulto diploide, assim como o zigoto diploide. Esse adulto, ele vai produzir células haploide, por meio do quê? Da meiose, certo? Que vão originar um adulto haploide. Então, está vindo de uma célula haploide um adulto haploide. Os adultos haploides vão produzir gametas, que também são haploides, né? Que depois de fecundado, gameta masculino e feminino, dá início ao ciclo novamente. Questão 8, 9 e 10. Questão 8. A questão 8 vai perguntar assim: o que significa o termo embriófitas, tá? No reino das plantas. O que significa isso? Dizer que as plantas são todas embriófitas, tá? Significa que elas vão ter um embrião que vai se nutrir da planta mãe. Só isso. Embriófitas são as plantas terrestres que têm um embrião que se nutre da planta mãe. Perfeito? A célula mãe alimentando o filho. Questão 9. Responda os questionamentos. Qual estrutura dos músculos está representada nas pedras? Aí tem um desenho. Qual a função da água na reprodução das briófitas? E qual característica impede que essas plantas atinjam um tamanho maior? Então, são 3 perguntas numa só. Beleza. Muita gente colocou o nome das estruturas do gametófito. Rizoide, cauloide, filoide. Beleza. Se fosse uma prova, eu iria considerar certo. Mas quando eu pergunto qual estrutura do musgo está representada, eu queria que vocês colocassem para mim que essa estrutura é o gametófito, a fase duradoura do vegetal. Quando eu pergunto qual a função da água, ela é totalmente necessária. É por causa da água que o gameta masculino, o anterozoide, encontra o gameta feminino, a oosfera. Perfeito? Sem a água não teria reprodução dessas plantas, são dependentes da água. Qual característica impede que essa planta atinja o tamanho maior? É a falta do vaso condutor de seiva, né? Então, eu coloquei falta de um sistema de condução de seiva, de água. A água é transportada célula a célula por difusão, então o seu crescimento fica limitado. Questão 10. A questão 10 era para assinalar a incorreta. Teve muito erro nessa questão, eu acredito que não repararam que era a incorreta. A incorreta é a D, que fala assim: os esporófitos das pteridófitas formam estruturas denominadas esporângio. Não, essa não está errada não, está certinha. A errada é a B aqui. A fase dominante da samambaia é o gametófito com seu prótalo. Não, a fase dominante da pteridófita não é a que ela forma gameta, tanto que aqui a gente vê ela formando esporos. Essa é a fase, diferente das briófitas, a fase dominante das samambaias é o esporófito, não o gametófito, ok?
o esporófito, que é a fase dominante. E nas briófitas, nos musgos, ao contrário, o gametófito, que é a fase dominante. É o gametófito que a gente vê aqui, tá? No desenho. Já aqui nas folhas, essa parte de folhagem é a parte de esporófito. Lembra que aqui você está olhando para os esporos da samambaia, ok? A gente fica por aqui. Bastava clicar aqui, né? Enviar lá o questionário, que a sua resposta ficava registrada para mim. Façam aí a correção de vocês. Um beijo e aguardem as novidades. Tchau, tchau.